Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula hoje vai ser gravada porque é uma revisão, então de forma mais rápida, tá? Nós vamos fazer uma aula de revisão sobre o plano cartesiano. Aquele plano cartesiano que a gente viu no ano passado, certo? Como é que a gente constrói o plano cartesiano? Vamos lá? Então, eu vou começar aqui fazendo um plano, construindo um plano cartesiano, que é o quê? É o cruzamento, né, do eixo de x com o eixo de y. Então, esse aqui, essa reta aqui, a gente chama de eixo de x, e essa outra aqui a gente chama de eixo de y. O ponto de encontro, né, dessas duas retas é o ponto de origem do plano cartesiano. Então, a gente define como sendo o zero, tá certo? Aí a gente aprendeu que do centro do plano cartesiano à direita, a gente só pode registrar números positivos, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma simulação de números positivos. Vou registrar aqui 3 números positivos. É infinito, tá certo? Tanto à direita como à esquerda, tanto para cima como para baixo, ela é registrada de forma infinita. Só que aqui eu limitei só até o número 3. Então, do centro do plano cartesiano à direita, eu só posso colocar números positivos. Do centro à esquerda, eu só posso registrar números negativos, tá certo? Então, aqui eu vou registrar menos 1. Se aqui é 0, então em ordem 0, menos 1, menos 2, menos 3. Se aqui é 0, em ordem crescente, 0, 1, 2, 3, tá certo? Então, para cima, no eixo de y, a gente só pode registrar números positivos, tá certo? Então, aqui, estou registrando alguns números positivos. Vou colocar aqui 1, 2 e 3, tá certo? E para baixo, no eixo de y, eu só posso registrar números negativos. Então, aqui, vou registrar números negativos. Ó, 0. Próximo número, menos 1, menos 2 e menos 3, certo? Então, é assim que se constrói um plano cartesiano. É o cruzamento de duas retas, certo? Aonde essas duas retas se tocam, a gente dá como sendo o ponto de origem do meu plano cartesiano. À direita do x só posso registrar números positivos de forma infinita, tá certo? Só que aqui eu só coloquei, limitei até 3 pontos. À esquerda de 0, números negativos, tá certo? Sempre nessa ordem, tá? Acima do eixo de y, números positivos, e abaixo no eixo de y eu só posso registrar números negativos. Então, veja, esse plano cartesiano é algo que dividiu, né? Essa parte aqui, imagine que você tem uma folha aqui grande, tá certo? Se você estendesse essas retas, então iria dividir essa folha em 4 partes. Então, a gente diz que aqui é o primeiro quadrante do nosso plano cartesiano. Aqui é o segundo quadrante, eu vou abreviar para ser mais rápida, tá certo? Aqui a gente tem o terceiro quadrante e aqui a gente tem o quarto quadrante, sempre nesse sentido, tá certo? Anti-horário, semelhante ao sentido da circunferência que a gente viu, tá certo? Então, é assim que se constrói o nosso plano cartesiano e se organiza os pontos dele nessa ordem. À direita de x, números positivos, à esquerda só posso registrar números negativos, para cima do eixo de y, números positivos, e para baixo, números negativos, tá certo? Dividindo assim o meu plano cartesiano em 4 partes que a gente chama de quadrante, em sentido anti-horário. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, tá certo? Vamos para um exemplo, tá certo? Para que serve o nosso plano cartesiano? Ele funciona atualmente como configurações de GPS, tá certo? Então, são equipamentos
né, que com um estudo mais elevado, mas que utiliza esse sistema, tá certo? Do plano cartesiano, para localizar pontos, né, localizar ruas, localizar qualquer coisa que você queira nas grandes cidades. Hoje em dia você coloca o GPS no telefone ou no seu carro, né, no sistema dele, e você localiza qualquer ponto. Então isso aqui é a base de tudo, tá certo? Então, como é que a gente vai localizar esses pontos no plano cartesiano, certo? Como é que a gente faz? Eu já trouxe a questão pronta, né, para que a gente ganhasse tempo, tá certo? Aqui percebam que eu já desenhei o meu plano cartesiano, ok? Já está organizado, tá certo? Aqui eu só vou localizar. Localizo os pontos a seguir. O ponto A, 3 e 2. A gente disse que o ponto A tem coordenadas 3 e 2. Por quê? São um par de números que estão em ordem. Eu não sei se vocês lembram, mas esse primeiro número está localizado no eixo de X e esse outro número no eixo de Y, tá certo? Então, só me afastei um pouco para pegar a caneta vermelha para definir com mais clareza para vocês. Então, vejam. Qual é a localização do meu ponto A, que tem coordenadas 3 e 2? Então, esse primeiro número sempre vai estar no eixo de X. E esse segundo número sempre vai estar no eixo de Y. Tá certo? Então, vejam. 3 para X e 2 para Y. 3 para X é 3 positivo, está aqui. E 2 para Y é 2 positivo, está aqui. Então, logo, eu já localizei o meu ponto A. O meu ponto A se encontra no meu primeiro quadrante, no meu plano cartesiano, certo? Então, aqui está localizado o meu ponto A, certo? 3 de X com 2 de Y, certo? E o meu ponto B? Meu ponto B é 0 para X e 1 para Y. 0 está aqui, ele tanto serve para X como para Y, é o ponto de encontro. E 1 de Y, certo? 0 de X e 1 de Y. Então, é como se eu tracejasse em cima da reta e marcasse o ponto em cima do número, porque 0 é neutro. Então, eu não posso registrar 0. 0 é neutro, por quê? Porque tanto ele serve para X como para Y, tá certo? Então, eu registro o ponto, eu localizo o ponto no número diferente de 0. Então, como é 1 para Y, então o meu ponto B está localizado em cima do eixo de Y, tá certo? Qual seria a minha localização do ponto C? Menos 1 está no eixo de X e 0 está no eixo de Y. Então, veja, menos 1 para X. No eixo de X, o menos 1 está aqui. E 0 para Y está aqui. Então, como eu não posso marcar, tracejar em cima do eixo, então eu marco em cima do número diferente de 0. Então, aqui, em cima do eixo de X, está localizado o meu ponto C. Certo? Vejam, menos 1 de X e 1 de Y é a coordenada do meu ponto D, tá certo? Então, menos 1 está no eixo de X e 1 está no eixo de Y. Como é que a gente faz? No eixo de X, a gente tem menos 1. E no eixo de Y, a gente tem 1. Então, aqui eu preciso tracejar, tá certo? De tal forma que essas duas retas se encontrem. E no ponto de encontro das duas é originado o meu ponto D. Nesse caso aqui, meu ponto D está no segundo quadrante, tá certo? E o ponto é 0 para X, menos 1 para Y. 0 é neutro, menos 1 no eixo de Y, então está aqui. Então, aqui em cima do eixo de Y está localizado o meu ponto E, tá certo? E F? Aonde se localiza F? Quais são as coordenadas de F? Menos 3 para X e menos 2 para Y. Veja, para X, menos 3 está aqui. E para Y eu tenho menos 2. Está aqui, ó. Então, eu pego minha régua e vou tracejar
certo? No momento que essas duas linhas tracejadas se encontram, se origina o ponto que eu estou procurando, que no caso é o ponto F. No caso, a localização do ponto F está no terceiro quadrante, tá certo? Então, é assim que se localiza os pontos no plano cartesiano. Agora, vamos fazer o oposto, né? O contrário. Como seria o contrário? Eu trago aqui para vocês esse exemplo. Vejam. No plano cartesiano a seguir, encontre as coordenadas de cada ponto. Vejam, eu já construí o meu plano cartesiano, já organizei, o zero está aqui, eu esqueci de colocar. À direita do zero, números positivos, à esquerda do zero, números negativos, porque eu estou me referindo ao eixo de x, tá certo? Para cima do zero, números positivos, para baixo, números negativos, porque estou me referindo ao eixo de y, tá certo? E agora, como é que eu faço? O que é que eu quero? Eu quero que você faça o inverso do outro exemplo. Me dê as coordenadas. Aqui já está tudo pronto, né? Já está tracejado, né? Já está localizado, né? Só falta eu organizar as informações. Então, vejam. Eu quero localizar o ponto A. Quais são as coordenadas do meu ponto A? O que é as coordenadas? É o par de número, tá certo? Que me indicam a localização da minha letrinha A. Então, eu já sei que segue uma regra, uma ordem, como o próprio nome diz, coordenada, tá certo? Coordenada vem de coordenação, é uma organização, é um par de números que está em uma ordem. Qual seria a ordem? O primeiro número está no eixo de x e o segundo no eixo de y, como a gente já viu em aulas anteriores, tá certo? Então, quais são as coordenadas do meu ponto A? Eu olho para o meu gráfico aqui, ó, e eu localizo o meu ponto A, está aqui, ó. Então, para x, ele está no 3, então coloco aqui, e para y ele está ligado com o número 1. Então, as coordenadas do meu ponto A é 3 e 1, tá certo? Quais são as coordenadas do meu ponto B? Aí segue a mesma linha de raciocínio. Vou procurar o ponto B e registrar primeiro o número de x e o segundo no eixo de y. Vejam, meu ponto B está aqui. Então, para x é 1, tá certo? E para y, vejam, é 4. Então, aqui eu registro 1 para x e 4 para y, tá certo? Tanto o ponto A como o ponto B estão no primeiro quadrante, tá certo? Então, quais são as coordenadas do meu ponto C? Aí eu vou localizar o meu ponto C. Está aqui, ó, ponto C. O ponto está em cima do eixo de x. Quando isso acontece, em cima do eixo de x em menos 1, né? Então, quer dizer que para x é menos 1 e o outro número é quem? É 0. Toda vez que o ponto estiver em cima do eixo, seja ele de x ou de y, tá certo? O outro número é 0. Certo? Então, aqui, ó, como o ponto C está localizado em cima do eixo de x, então, para x é menos 1, tá certo? E para y é quem? É 0, ok? Qual é a coordenada do meu ponto D? Vou procurar o meu ponto D. Está aqui, ó, meu ponto D, tá certo? Quais são as coordenadas de D? Veja que o ponto está em cima do eixo de y. Então, para y é menos 1, ó. Ele está aqui, ó, em menos 1. Quer dizer que para x é 0. Tá certo? Super simples, fácil de entender. Agora eu vou para as coordenadas do meu ponto E. Meu ponto E está aqui, tá certo? Qual é a localização do meu ponto E? Veja que está em cima do eixo de y no número 1. Então, para y é 1, quer dizer que para x é 0. Tá certo?
Agora, eu vou procurar o meu ponto F, tá certo? Olha o ponto F aonde está, ó. Quais são as coordenadas de F? Vejam, primeiro número eu registro no eixo de X. Então, ó, 2 de X e menos 3 para o eixo de Y, tá certo? E finalizando aqui, eu registrei também no meu plano cartesiano um ponto G, tá certo? Quais são as coordenadas do ponto G? Vejam, para X, menos 2, certo? Menos 2 para X está ligado com quem? Com 2 do eixo de Y. Então, aqui está as coordenadas do ponto G do plano cartesiano. Vejam que esse ponto G se encontra no segundo quadrante, tá certo? E o ponto F, que eu registrei aqui, no quarto quadrante, certo? A e B são pontos que estão localizados no meu plano cartesiano no primeiro quadrante, ok? Então, essa era a revisão que eu queria colocar para vocês, né? Porque a gente vai usar bastante, tá certo? E para finalizar, eu trago outro assunto que a gente vai utilizar na circunferência, que é esse aqui, ó. Seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo. Eu preciso que a gente refresque um pouco a memória disso aqui, bem simples, super fácil, né? Porque a gente vai utilizar esses conceitos de seno, cosseno e tangente na circunferência, tá certo? Então, vejam, eu tracei aqui um triângulo retângulo, tá certo? Ó, aqui tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Diz que esse ângulo aqui, ó, tem 30 graus. Consequentemente, esse outro tem 60 graus, porque eu já sei, né, eu vi isso lá no fundamental. A soma dos ângulos internos de um triângulo mede exatamente 180 graus, certo? Eu vou fazer apenas uma demonstração para refrescar a mente de vocês, tá certo? Para poder seguir para o próximo conceito. Ó, vejam. Eu vou traçar isso aqui, traçar uma reta aqui, assim, tá certo? Então, veja só que interessante. Bem simples isso de entender, tá certo? Eu não sei se vocês viram como se chega aos valores do seno, cosseno e tangente, mas é bem simples de entender. Vejam, quando eu tracei essas duas semirretas, certo? Eu formei, no geral, um triângulo equilátero, tá certo? Um triângulo equilátero quer dizer que os três lados têm medidas iguais. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber. Vejam, isso aqui, ó. Isso aqui é um triângulo grandão, como se diz. A partir de um pequeno, eu formei um triângulo maior. A partir de um triângulo retângulo, eu consegui formar um triângulo equilátero, tá certo? Logo, aqui, o ângulo desse novo triângulo grande, esse ângulo aqui mede 30 graus, porque 30 com mais 30, 60. Se aqui mede 60 graus, aqui também vai medir 60. Ou seja, triângulo equilátero. A soma dos ângulos tem que dar 180, tá certo? E a medida dos lados são iguais. Suponhamos que esse lado aqui vale 2x. Como Cidinha disse que as medidas dos lados de um triângulo equilátero são iguais, então se aqui mede 2x, consequentemente aqui também mede 2x. E esse lado grandão aqui também é 2x. Mas veja o que interessante, aqui eu tenho uma mediana ou uma bissetriz. O que é isso? É o segmento de reta que toca do extremo da figura, dividindo o seu lado oposto em duas partes iguais. Então, se isso aqui tudo vale 2x, quer dizer que aqui é 1x, esse valor aqui, ó, desse lado aqui é 1x, e esse outro aqui é outro x, porque 1x com mais 1x
2x. É bem simples de entender, não é verdade? Vejam só, se eu dissesse assim, ó, pessoal, eu quero que vocês me deem o seno de 30 graus. Quanto é que vale seno de 30 graus? Aí eu já aprendi lá no fundamental que o seno de um ângulo é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Foi isso? Tô abreviando aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa, tá certo? Ok? Veja, eu vou levar em consideração isso aqui, certo? O que seria o cateto oposto? É o lado que está de frente ao ângulo que eu estou tomando por base. Se eu estou tomando por base o ângulo de 30 graus, o lado que está de frente é o cateto oposto. Então, ele mede x, né? Então, seno de 30 graus é x, ok? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é o quê? O lado maior do triângulo. Nesse caso aqui, o lado maior é esse aqui, né? Ou a hipotenusa, também em algumas outras definições, é o lado que está oposto ao ângulo reto. Como eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto, o lado oposto, 2x. Vejam, simples. Eu acredito que vocês já tenham visto alguém demonstrando para vocês essa forma. 1x dividido por 1x dá 1. Sobrou quem? Sobre 2. Então, aqui, ó, cortou aqui, x sobre x. É como se aqui tivesse 1, certo? Então, ficou 1 sobre 2, certo? Isso é apenas uma demonstração de como encontrar o seno de x. Qual o seno de 45 graus? De 60 graus. Qual é o cosseno de 30 graus? De 45, de 60? Então, a gente pode demonstrar isso para vocês através de exemplos como esse, tá certo? Mas o que eu quero mostrar não é como a gente encontra valores como esse, tá certo? Porque eu já entendi que vocês no fundamental já tiveram essa aula, tá certo? O que eu quero relembrar para vocês de verdade é isso aqui, ó. A tabela dos ângulos notáveis, tá certo? De início, eu quero só que a gente relembre essa parte. Seno de 30, de 45 e de 60. Cosseno de 30, de 45 e de 60. E a tangente de 30, de 45 e de 60. Todos esses valores a gente pode encontrar por demonstrações como essa. Tá certo? Só que isso aí, eu acredito que vocês já viram lá no fundamental. Então, eu vou ensinar só um macete, que eu acredito que muitos de vocês sabem até mais do que um, né? Para poder a gente dar continuidade a essa parte aqui, ó, 90, 180, 270 e 360, que é justamente os ângulos notáveis na minha circunferência, tá certo? Isso aqui, ó, são os ângulos notáveis no triângulo retângulo. E na minha circunferência? Bem, essa parte eu vou me preocupar depois, tá certo? Mas eu quero que vocês relembrem isso aqui, a tabela dos ângulos notáveis. Como é que eu desenvolvo esses valores? Será que é preciso eu demonstrar toda vez através de exemplos como esse? Não, existem outros caminhos, outros macetes, tá certo? Como? Ó, por exemplo, eu posso aprender isso aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Vou dividir tudo sobre 2. Tá certo? Divide tudo sobre 2. E vai raiz no 3 e no 2. Tá certo? A tangente é diferente. Tá certo? Então, pode ser como raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo?